Ô, Leonardo, não tem como não começar sobre esse assunto. Saiu hoje o IPCA de julho, né? A inflação acelerou ali para uma alta de 0,96%, ligeiramente um pouquinho acima do que estava sendo esperado. A previsão da inflação ali oficial do Boletim Focus de ontem subiu 6,88% nesse ano. E eu queria entender quais são os elementos que você acha que estão sendo responsáveis aí para esse aumento aí da inflação. Bom, a gente tem alguns aspectos interessantes quando a gente analisa o índice de inflação como um todo, né? Faz a abertura ali. Como você mencionou muito bem, o resultado foi bem expressivo, recorde para o mês, se eu não me engano, desde 2002, então um número realmente bem relevante. Mas quando a gente abre a composição, a gente percebe que a composição está bastante ruim do índice, né? Primeiro, o índice de difusão, o número de segmentos que cresce versus o total de segmentos, ele está bastante ruim, está acima de 60%, então é um número relevante. A inflação de serviços, ela está acelerando bastante, e isso aí bastante baseado na questão da aceleração do cronograma de vacinação, consequentemente, o menor isolamento social, as pessoas estão demandando mais serviços, então você tem esse componente ficando bem latente também. Outro destaque, a gente não pode deixar de mencionar, são passagens aéreas, que é uma alta muito expressiva em percentual, 33,85, se eu não me engano, alguma coisa nessa faixa, então uma alta bastante relevante, o IPCA 15 já mostrou para a gente que teria alguma coisa nessa direção, e agora só comprovando com o fechamento do mês. E aí a gente vai para as partes mais sensíveis do IPCA, que são os maiores destaques do resultado de hoje, né? O primeiro deles é a bandeira tarifária vermelha 2, o custo de energia com uma alta de 7,88%, então bastante expressiva a alta, que aí é baseado, né, nessa bandeira vermelha 2, que ela é mais cara, e além disso, vermelha 2 reajustada, né? A gente tinha um valor antes de 6,49 para cada 100 megawatts-hora utilizado, né, com essa bandeira, e agora é 9,49, antes era 6,29, se eu não me engano, 9,49, e pode ter até um novo reajuste, então, assim, é um grande destaque desse mês. Além disso, você também tem a alimentação no domicílio, né, que foi muito puxada por alguns alimentos que foram agredidos aí por essa questão de geadas e todo o clima adverso que a gente tem enfrentando aqui no país, né. Então, por exemplo, o tomate foi uma alta próxima de 20%, então é uma composição bem ruim. E aí a gente tem também para o próximo mês, né, enfim, a gente tem outros elementos que podem seguir pressionando o índice nessa parte de alimentos também, né? Por exemplo, a plantação de milho ainda, né, que estão fazendo a colheita, está tendo apuração de qual foi a perda de produtividade com essa questão da geada, pode ter uma perda muito significativa e pode pressionar. No IGP-DI, que a gente teve essa semana também, a gente já viu uma alta expressiva de soja e milho, então isso aí também está no radar do IPCA. Uhum. E depois eu queria continuar ainda nesse tema, mas depois da pandemia, acho que uma das maiores preocupações, assim, realmente a questão da retomada econômica mundial e o aumento da demanda global, né, a inflação, não só, né, a gente está vendo uma questão da pressão inflacionária, não só no nosso país, mas no mundo como um todo, mas você acha que essa inflação, ela pode, de alguma forma, ficar descontrolada? Isso pode ser um risco real? O investidor, ele precisa ficar atento a esse ponto? Eu acho que assim, uma proteção no portfólio para a inflação, ela sempre vai ser necessária, né? Porque, enfim, um portfólio ele tem que ser composto por diversas classes de ativos, tem que ser um portfólio diversificado, né, nos seus fatores de riscos. E a questão da inflação no Brasil, a gente tem um histórico muito grande de inflação bastante alta, né? Então o Brasil, até brinco, é uma potência inflacionária, e isso realmente acontece porque, enfim, alguns preços aqui são muito sensíveis, e a gente também, enfim, a gente tem uma gestão econômica que ainda está amadurecendo no país como um todo. A gente teve a aprovação da autonomia do Banco Central apenas neste ano, então esse é um aspecto aí que também tem uma melhora institucional para a parte de juros e de inflação, mas acho que assim, pensando nessa questão do descontrole de preços, né, um processo nesse sentido, isso poderia acontecer caso o Banco Central do Brasil não atuasse para poder realmente controlar o crescimento dos preços, que não é o que está acontecendo. Hoje, por exemplo, a gente teve a apresentação da ata do Copom da última semana, da reunião do dia 4. E nessa reunião a gente teve uma alta da Selic de 1%, então foi para 5,25%. A gente teve o Banco Central sinalizando que na próxima reunião vai subir os juros em pelo menos mais 100 pontos base, então para 6,25%, e colocando uma frase ali bastante emblemática, retirando até uma amarra de que, caso seja necessário, vai atuar de forma inequívoca para controlar a inflação, ou seja, vai subir a taxa de juros acima do patamar neutro. Aí, até antecipando uma possível pergunta, qual que é esse patamar neutro? O mercado como um todo não sabe.
sabe, isso não é dado. Alguns modelos do Banco Central consideram como 3%, outras partes do mercado consideram como 4%, vai nessa linha, entre 3% e 4%. Então, se você tem aí no próximo ano uma expectativa de inflação entre 3,5% e 4%, a gente provavelmente aí vai ver a Selic entre 7,5% e 8%, caso a inflação continue com essa expectativa, né, para 2022, na faixa de 4%.